Oi, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia 17 de dezembro de 2020, hoje é aniversário da minha filha, né? É um dia muito especial pra mim, a data de hoje, né? Porque Deus me presenteou com o meu melhor presente, né? Mas o vídeo de hoje, né? Não vou estar aqui falando dela, que as homenagens e tudo eu fiz nas minhas redes sociais e postei aqui também na comunidade aqui do YouTube. Agradeço as felicitações de todos vocês aí pra minha pequena, tá? Então já fez 18 anos. Bom, hoje também, toda quinta-feira, o que eu trago aqui para vocês? Assuntos referentes a banho e tosa, né? Eu vou estar trazendo mais para a semana que vem, vou trazer algo um pouco diferente dentro do banho e tosa, mas é ligado a animais, tá bom? Então, peço desculpas para vocês que esperam na quinta-feira alguma dica pet. Hoje eu vim trazer um assunto diferente, como vocês podem ver aí no título, né? Eu acredito em reencarnação? Então, pessoal, eu sempre trago aqui no canal, nos 3 assuntos que eu abordo aqui, né? São todas vivências minhas, experiências, tudo que eu já vivi, eu não venho contar coisas de terceiros, né? E então hoje você pode estar aí todo já, né? Nem viu o vídeo e já deve estar me julgando aí. Falou assim: nossa, ela saiu lá da igreja, virou espírita, ela acredita. Ai, que não sei o que. Gente, calma, calma, tá? Calma. Eu vou contar pra vocês que na verdade é um testemunho sobre a vida do meu irmão, tá? Eu contei um testemunho sobre o nascimento da minha filha e eu vim aqui hoje contar a respeito do nascimento do meu irmão, que além de ter esses pontos de interrogação, né, a respeito da reencarnação, é um testemunho sobre a vida dele, que eu contei esses dias, né, para alguns irmãos da igreja, que eu tenho amizade, e eu venho aqui contar para vocês o que aconteceu e tem um testemunho. Tem uma obra muito linda que Deus fez na vida do meu irmão. Então não julgue o meu vídeo pelo título, igual, né, diz o ditado, não julgue o livro pela capa. Então bora lá, porque já são 2 minutos e 32 e esse vídeo precisa começar. Então, pessoal, a minha mãe engravidou do meu irmão, eu tinha por volta de 9 anos e meio, porque como eu faço aniversário em fevereiro, ela teve meu irmão em junho de 91, né? E eu faço aniversário em fevereiro, então são uns 9 anos e meio aí de diferença. Eu tenho 38 anos, meu irmão logo está com 28, mas daqui 2 meses eu já completo 39, né? Eu acompanhei toda a gestação, eu era criança, né? Era menina, fiquei muito feliz porque eu queria muito ter um irmão, né? E eu pedia muito pra ter. E a minha mãe teve umas 3 gravidez complicadas, onde ela perdeu os bebês dela, né? O primeiro ela perdeu, aí depois ela teve eu, e depois de mim veio 2 gravidez que não não andou, uma até foi bem perigosa, e aí veio meu irmão, onde também teve algumas complicações, que ela quase perdeu o meu irmão, ela teve um deslocamento de placenta, né, ela já teve meu irmão com 39 anos de idade, apesar de não ser primogesta, né, e aí é onde tudo começa, né, vou voltar um pouquinho atrás. Em 80, nasci em 82, eu acho que foi em 85, 86, eu não me recordo. A minha tia, ela tem 3 filhos, os meus primos, o Leandro, o Ricardo e o Luciano. Eles moram em São Paulo. E a gente, desde pequena, assim, eu sou a única sobrinha mulher delas, né? Da família da parte do meu pai. E a gente sempre foi, eu fui muito ligada, eu cresci com os meus primos. Esse meu primo Leandro, eu tenho inúmeras fotos dele comigo no colo, né? E eu me recordo que esse meu primo faleceu com 12 anos de idade e eu me recordo quando isso aconteceu. E eu nunca me esqueço de uma cena que ficou muito marcada na minha mente. Eu era criança, devia ter uns 3 anos de idade, 4, por aí, né? Vocês sabem que as crianças veem as coisas, né? E eu lembro que a gente foi na casa da minha tia, ela morava num apartamento, e eu lembro
dessas situações, só que quando a gente desceu e tava, eu não sei se a gente desceu do apartamento, eu tava subindo, eu não lembro. Eu só sei que a gente tava por ali no prédio e eu lembro que eu vi o meu primo Leandro, e ele já tinha morrido, né? E ele tava sentado naquela posição, né, de meditação, e ele dava tchau pra mim. E eu virei pra trás, eu não sei se eu dei tchau, mas eu estou contando aqui pra vocês, e eu lembro perfeitamente dessa cena, eu lembro perfeitamente dessa imagem que eu tenho do meu primo sorrindo pra mim e me dando tchau. E ele já havia falecido, né? Passaram-se os anos, a minha mãe descobriu a gravidez e foi ligar para minha X. Nós morávamos em Campinas, né? Nossa, ó, Campinas, São Paulo já é bem famoso, Campinas também, mas Campinas eu falo bastante de Lins, né? Falo muito dessas cidades. E aí, quando eu me recordo, quando a minha mãe ligou para dar notícia, né? Para falar para minha tia, foi a minha tia Dalva, eu acho. Ela ligou para falar e minha tia pegou e falou assim: não, se a minha mãe chama Maria Aparecida, mas o apelido é Cidinha, Cida e paulistano, sempre a gente corta. Quanto mais a gente puder picotar o nome assim da pessoa, ficar mais fácil, a gente faz isso, né? Porque eu sou paulistana, né? Ai, só uma mistura muito misturada. Aí ela falou: ai, sim, a gente já sabe, você tá grávida, né? Aí minha mãe tomou um susto, falou assim: mas como que você sabe? Que eu acabei de descobrir, eu tô ligando pra vocês agora, né? Aí ela pegou e falou assim: não, naquela época o Chico Xavier ainda era vivo. E elas foram no Chico Xavier e o meu primo Leandro psicografou uma carta do meu primo Leandro, né, dizendo que ele estava voltando no ventre de um ente muito querido, que as minhas tias sempre gostaram muito da minha mãe, né? Aí entrou um desespero na minha mãe, porque a família da minha mãe, a minha avó sempre foi muitos anos católica, minha mãe chegou a ser filha de Maria, e depois a minha mãe foi pro evangelho, né? Ela era até cantora evangélica e tal. E aí a minha mãe não aceitou muito aquilo, ela entrou um desespero, né? Porque não acredita nos ensinamentos, né, de reencarnação dos espíritas, né? E ela ficou bastante abatida e isso interferiu muito na gravidez e tal. E ela teve os problemas. Meu irmão nasceu de quase 8 meses, ela ficou 45 dias internada porque teve um sangramento bem importante, né? E ela precisou ficar internada e ela fazia punção na barriga, né, para ver, via pelo líquido amniótico se o pulmão do meu irmão já estava bom para ser feita a cesariana, né, para poder o meu irmão nascer. E voltando um pouco, o meu primo, quando ele morreu, ele estava na calçada em frente ao edifício que eles moravam e ele foi atropelado por um jogador de futebol muito famoso na época, né? E o carro pegou ele de cheio e o carro bateu nele, jogou ele pra cima, ele bateu no carro e foi pro chão, assim, sabe? Ele teve traumatismo craniano. Foi praticamente ali na hora, sabe? E tô explicando como foi a morte do meu primo, né? Com 12 anos de idade, atropelado e teve traumatismo craniano porque ele foi arremessado. Quando ele caiu, caiu feio, né? Então tá, passou, minha mãe engravidou, meu irmão nasceu dia 10 de junho de 91 e tal. Aí a minha tia chamava o meu irmão de Leandro, falava, vai porque o Lê tá lá na sala e que não sei o que. Minha mãe ficou bastante incomodada, é incomodada com isso até hoje, meu irmão também, né? Até aqui eu posso dizer que ele até chegou a excluir a minha tia do Facebook, porque tudo que ele postava, ela se metia, né? E tava ali em cima, né? Porque no coração dela, na crença dela, o meu irmão é o meu primo Leandro que voltou, né? Então aí o meu irmão nasceu, vai fazer exame do pezinho e estava constatado alguns problemas assim e era uma criança que nasceu bem prematura, né? Então eu esperava muitos cuidados, né? E a minha mãe desde então começou a lida dela com a saúde do meu irmão. Para vocês verem, né? Meu irmão nasceu com
alguns problemas, ele fez tomografia computadorizada, ele nasceu com hemangioma, né? A minha mãe não saía da PUC, da Unicamp, ela ia também para a junta médica, chegou aí algumas vezes em São Paulo e andou muito com ele, porque nessa época a gente morava em Campinas, ainda chegou, quando nós mudamos para Lins ainda levou ele algumas vezes, né? Mas, voltando, né, certinho, quando morávamos lá, ela levava ele e ele tinha que tomar banho de sol. Toda criança tem, mas era o remédio do meu irmão ter que tomar banho de sol. E ele tomava cálcio, ele não podia ficar sem cálcio, né? E o meu irmão não tinha coordenação motora, né? Ele era muito molinho desde bebê, muito molinho mesmo, sabe? E quando a criança vai chegando numa idade de uns 4 meses, 5, 6, eles já vão ficando mais, né, retinho, você põe sentado, para. E o meu irmão não, o meu irmão ficava todo desengonçado no carrinho, tem até foto, né, na casa deles lá. O meu irmão todo assim, ó, ele não parava, sabe? Ele ficava todo, ele já descia, sabe? Ele não tinha postura, ele não ficava, né? E minha mãe vendo tudo aquilo e fazendo vários exames e tal. Quando chega a idade para criança comer, meu irmão demorou para falar um pouco, demorou para engatinhar, ele demorou também para andar, né? Meu irmão começou a ficar de pé com 1 ano e 1 mês e ele ficava de pé com segurando nas pernas da mesa, né? E a gente começou a notar que ele tinha muitas dores na perna e ele também, ele não parava e ficava assim. Não, meu irmão ficava balançando. Ele não tinha apoio, né? E aí minha mãe já sempre levando nos médicos, foi indo que não descobria, fazia raio-x e fazia inúmeros exames, mas o que esse guri tem? Ninguém achava. Até que um médico, né, nessa junta, pegou e descobriu que a perna esquerda do meu irmão, ela era menor do que a direita, né? É aí que vem o testemunho e que tem a obra que Deus fez na vida do meu irmão, né? Os médicos, eu lembro que foi na Unicamp, a junta médica chegou na minha mãe e pegou e falou assim pra ela, falou assim, olha mãe, o negócio é o seguinte, nós descobrimos aqui, né, porque eles fazem aquelas medidas, né, e tal, eu estudei técnico em enfermagem 1 ano, gente, eu não lembro muita coisa, né, e tal, só fiz um estágio, então assim, eu não sei bem a fundo, né, tenho alguma noção, né, mas eu não sei tudo, né? Eles fizeram lá vários exames e num desses, raio-x, escalometria? Gente, eu posso estar falando bobagem aqui, que me passou esse nome aqui agora. Não sei se é esse tipo de exame que mede, né? Os ossos e tudo mais, e nervo e tal, e eles descobriram o que era que o meu irmão tinha. Ele tinha a perna esquerda menor do que a direita. Chegou na minha mãe, nessa época minha mãe estava firme na igreja, hoje em dia ela está. Mas entre essa época e os dias de hoje, esse grande espaço de tempo, vocês conhecem minha história e assistiu que eu sou filha de uma mãe narcisista, vocês sabem que ela ficou um tempão fora da igreja, né? Mas naquela época ela estava bem crente e tudo mais. Aí a junta médica chegou nela e falou assim, olha mãe, é o seguinte, a gente tem que operar o seu filho e nós vamos ter que colocar tripa de carneiro na perna esquerda dele, para que a perna dele possa crescer e ficar do mesmo tamanho da perna direita, porque se não fizer esse procedimento com o seu filho, ele vai ser daquelas pessoas que a perna vai ficar, a esquerda vai ser menor do que a direita e vai ter que usar aqueles sapatos de salto para nivelar as duas pernas, para ele não ficar manco, né? Ou andar com uma muleta ou usar aqueles sapatos que a gente sabe. A minha mãe, muito crente, ela exerceu a fé dela, né? Ela pegou e falou pro médico o seguinte, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao Deus vivo e eu não vou deixar vocês colocarem nem nada de animal nenhum no meu filho. Eu assino o termo de responsabilidade aqui, me responsabilizo pela vida do meu filho, por tudo, mas eu creio que Deus tudo pode e vai fazer uma obra e isso não será necessário.
E assim ela creu e realmente assim Deus fez. Meu irmão tem 28 anos de idade hoje, né? Eu não sei, dia 30 agora de dezembro se completa 2 anos ou 3 anos que o meu irmão, ele batizou lá na igreja, né? Na mesma que eu frequentava, né? Só que acontece o seguinte, né? Eu falei pra vocês que o Deus fez essa obra na vida do meu irmão, ele tá perfeito, vocês não dizem que isso aconteceu com ele. Eu contei aqui pra vocês que o meu primo caiu, foi atropelado, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. E as pessoas que acreditam em reencarnação falam que quando a gente vem reencarna, né? Temos sequelas da forma que nós morremos na vida passada, né? E o meu irmão veio com todos esses problemas, né? Eu não estou dizendo que eu creia completamente nisso, mas é muito forte, né, gente? Vocês vão de convir comigo que é um negócio para deixar a gente mesmo com um ponto de interrogação. E o meu irmão, ele, aos 12 anos de idade, ele estava com um amigo dele e ele foi não sei na onde que ele tinha emprestado um CD que eu tinha dado de presente para ele e ele estava no centro da cidade de Campinas, de Lins, que a gente já morava em Lins. E aí ele foi atropelado por uma moto e o acidente foi da mesma forma. Né? O meu irmão foi atropelado, arremessado nas alturas e caiu de costa no asfalto. E aquele negócio da moto entrou em uma das pernas dele que chegou a fazer um V, assim. Abriu a perna do meu irmão. E quem viu o acidente, o jeito que ele caiu, né? Igual o meu primo, caiu de costa, falou, morreu. Morreu, né? E foi na mesma idade que meu primo veio a óbito, né? Ele sofreu o mesmo atropelamento. Meu irmão teve que ficar na cadeira de rodas, ainda fez algumas graças lá na Avenida de Jabás ali, andando de cadeira de rodas, brincando com os amigos dele. Meu irmão ficou todo roxo. Nessa época eu já era casada e senti no meu coração porque ligaram para minha mãe no hospital e falaram assim, olha, seu filho tá aqui, ele torceu o pé. E dentro do meu coração eu senti que era algo mais grave, mas eu não falei nada, mas eu tive esse pressentimento, né? E quando a minha mãe chegou lá, tinha um guri gritando, se esgoelando, era o meu irmão que tinha sido socorrido, e eles estavam limpando todo o ferimento e tudo mais, né? E foi isso que aconteceu com o meu irmão, né? Eu acredito em reencarnação? Não sei, gente. Esse fato, ele é muito, assim, é do meu lado, é meu irmão, por mais que hoje também faço contato zero com ele, porque ele é o douradinho, né? Mas eu vim aqui contar esse testemunho, foi uma obra que Deus fez na vida do meu irmão, porque ele não usa esses sapatos de salto, ele não fez essa cirurgia, né? E Deus fez essa obra, esse milagre na perna do meu irmão, porque era só Deus mesmo para fazer, porque não tinha saída. Né? A saída era a medicina e a minha mãe optou em colocar a sua fé em ação. Mas também tem esse lado que aconteceu com o meu primo, Leandro, e depois aconteceu com o meu irmão. Vocês podem ver que eu falo carne, porta, que eu fui criada no interiorzão de São Paulo, né? Então eu falo arrastado meus R's. E o meu primo, ele era paulistano, né? Criado lá em São Paulo. Então ele tem aquele sotaque, né? Eu acho engraçado eu reparar que paulistano tem sotaque hoje em dia, né? Mas o meu irmão tem hora que ele fala, nossa, um perfeito paulistano. Eu fico olhando assim, falando, nossa, eu que sou paulistano, não falo desse jeito. E tem hora que ele solta, assim, sabe? Bem paulistano, quando a gente se conversava, né? Então, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje pra vocês, né? Eu tenho esse ponto de interrogação aqui na minha vida, né? Porque aconteceu do meu lado, é meu irmão, né? E aconteceu com um primo meu, né? Meu primo e tal, né? Eu acredito no... Eu acho que o que nos falta no meio evangélico é que a gente aceitar que nós acreditamos no mundo espiritual. Porque se nós acreditamos na existência do tio Lucy e todos os seus adeptos, né? E nós acreditamos nos seres celestiais, nos anjos, nos arcanjos, que o dom de falar em línguas
é quando o anjo toca, né, na nossa alma, e ali a gente recebe o bálsamo consolador, que Cristo disse que ele iria, mas deixaria o consolador para nós. A gente acredita no batismo do Espírito Santo, né? E a gente crê no mundo espiritual, né? Nós cremos, né? Em tudo isso. Então a gente acho que abrir um pouquinho o olhar e tentar entender que entre os céus e a terra existem muitos mistérios. Pode ser que o meu irmão seja esse meu primo? Pode. Pode ser uma baita de uma coincidência? Pode também, né? Mas eu vim trazer aqui para vocês porque eu acho que além de falar as coisas que acontecem dentro daquelas quatro paredes cinza, né? Como eu não sou mais assídua naquele templo, né? Eu me sinto uma pessoa liberta hoje em dia. Eu acho que a minha função como uma digital influencer, como uma pessoa que colocou a cara aqui a tapa na internet, no YouTube, né, que meus vídeos são vistos mundialmente, embora, meu Deus do céu, meu cachorro quer destruir a porta. Embora o número de inscritos não seja tão grande, mas meu canal evoluiu bastante esse ano, é visto, eu tenho audiência no mundo todo, né? Então eu acho que é legal eu trazer essas coisas e nós conversarmos, né? Hoje mesmo eu tive um feedback muito bom de uma inscrita do canal que ela me contou, né? De outros vídeos também que ela veio comentar comigo e tal. Então, às vezes as pessoas têm esse mesmo sentimento, pensam, será que por mais que estejam dentro de quaisquer denominação evangélica, né, cristã, nesse segmento, mas às vezes tem os seus pontos de interrogação dentro dos mistérios da espiritualidade, né, que caminham junto e não caminham. Então, eu estou aqui para dizer para você que você também não está sozinho, que eu também tenho os meus pontos de interrogações, eu também fico pensando nessas possibilidades, né? E a gente fica, né? Será que sim, que não? Mas eu termino esse vídeo dizendo uma coisa a vocês. Eu tenho a minha fé totalmente alicerçada e firmada em Deus, em Jesus Cristo. Eu sou cristã, tá? Eu não sou espírita, e se eu tivesse ido pro caminho do espiritismo eu não teria vergonha em dizer aqui para vocês, mas eu não fui, não sou espírita, tá? Mas eu tenho esse ponto de interrogação e quis trazer esse testemunho para vocês, porque além de ser uma parte que fala do mundo espiritual, sobre reencarnação, que eu tenho essa dúvida, né? Eu conto para vocês também uma obra de milagre que Deus fez na vida do meu irmão, onde minha mãe exerceu a fé e o meu irmão é perfeito hoje em dia. Embora depois ele sofreu um acidente, ele é perfeito, né? Ele não ficou com sequelas nenhuma, nem de quando nasceu, que Deus colocou suas mãos e agiu sobre a vida dele, né? E nem depois que ele foi atropelado e sofreu esse acidente. Deus guardou a vida do meu irmão e ele tá aí para honra e glória do Senhor. Por mais que eu não converse com meu irmão, por mais que ele seja o dourado e ele tenha virado as costas para mim, eu não poderia deixar de contar o que Deus fez na vida dele, esse milagre, tá bom, pessoal? Minha filha acabou de chegar agora, eu não vou tirar essa parte, vou mandar o vídeo assim mesmo. Pessoal, um beijo pra vocês e até um próximo vídeo.